Quero trazer uma palavra para o seu coração. I want to bring a word to your heart. Confesso que eu estava com muita expectativa para esse culto de Pentecostes. I confess I had a lot of expectations for this Pentecost service. A gente orou muito sobre ele, We prayed a lot about it. nós jejuamos sobre ele, We fasted about it. nós profetizamos sobre ele. We prophesied about it. Por isso eu creio nessa manhã That's why I believe this morning que o Senhor vai fazer grandes coisas, that the Lord will do great porque o things. Senhor já está fazendo grandes Because the coisas. Lord is already doing great things. Quem está feliz aí nessa manhã? Who's happy this morning? Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Declara isso mais uma vez. Maravilhoso. Maravilhoso é. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Esse texto já foi lido bastante nessa manhã This task was already read over a few times this morning e lido bastante durante essa semana. and read during this week actually. Mas eu quero ler mais uma vez. I want to read it once more. Atos, capítulo de número 2. Acts chapter 2. Quero pegar do verso 17 Let's start from verse 17 ao verso 21. to verse 21. Nos últimos dias, diz Deus. In the last days, God says, Mais uma vez. Nos últimos dias, diz Deus. one more time, in the last days, God says. Nos últimos dias não disse o profeta. In the last days, it wasn't the prophet that said something. Nos about últimos it. dias não disse os apóstolos. It wasn't the apostles that were speaking. Nos últimos dias não disse a igreja. It wasn't the church speaking. Nos últimos dias não disse uma organização. In the last days, we're not an organization speaking. Nos últimos dias não dissem autoridades. In the last days, we're not authorities speaking. Nos últimos dias, In the last days, disse Deus. God said. Eu acho que já deu para entender I think we understood already nessas últimas in semanas the past few weeks o poder da palavra the power of the word do Senhor. of the Lord. Eu acho que nessas últimas semanas I think in the past weeks, nós já conseguimos compreender we were able to o comprehend poder que há the power that there is na palavra do Senhor. in the word of the Lord. Se você não entendeu ainda, If you didn't understand yet, deixa eu te explicar como é que funciona. I'll explain to you how it works. Todas as coisas começam Everything starts e terminam and finish pelo poder da sua palavra. by the power of His word. Mais uma vez, One more time. todas as coisas começam Everything starts e terminam and end pelo poder da sua palavra. by the power of His word. Nos últimos dias, uma palavra minha, This is not a word that comes from me. essa não é uma palavra da igreja, It's not a word that comes from the church. essa não é a palavra de um profeta. It's not the word of a prophet. Sabe por quê? Do you know why? Porque a igreja vai passar. Because the church is going to pass. Porque profetas morreram, Because prophets died. pastores morreram,
Pastors died. Apóstolos morreram. Apostles Os died. apóstolos morreram. The apostles died. João Batista morreu. John the Baptist died. Moisés morreu. Moses died. Nos últimos dias, In the last days, disse Deus. God says. Essa não é minha promessa. This is not my promise. Eu não vim aqui te prometer coisas vazias. I didn't come here to give you empty promises. Eu vim te lembrar o que Deus disse. I came to remind you of what God Eu não vim aqui said. para falar o que eu penso. I didn't come here to tell you what I Eu vim think. falar o que o Senhor declarou. I came to say what the Lord Porque declared. Isaías diz Because Isaiah que uma says vez que a palavra do Senhor é liberada, that once the word of the Lord is ela jamais released, voltará vazia. you will never come back Nos empty. últimos In dias, the last days, disse Deus, God says, existe uma palavra there is a word liberada released sobre os últimos dias. upon the last E deixa eu te days. contar uma coisa. And let me tell you Nós something. estamos vivendo We are living os últimos dias. the last days. Talvez você está escutando isso Maybe you're hearing this desde quando você tinha 8 anos de idade, igual a mim. ever since you were about 8 years old like me. Nos últimos dias, In the last days, disse Deus. God says. Nós não temos como mensurar, We can't measure, entender understand, ou adivinhar or guess qual é o momento what is the moment em que a palavra do Senhor irá se cumprir. in which the word of the Lord will be fulfilled. E é isso que gera expectativa no nosso And coração. this is what creates expectation in Ou our pelo hearts. menos é isso que deveria gerar expectativa no seu coração. Or at least that's what should generate expectation Porque a in your palavra heart. do Senhor está baseada Because the word of the Lord is based no caráter de quem Ele é. upon the character of who he is. Ele é fiel. He is faithful. Ele é imutável. He does not change. Ele não muda. He does not change. O que a palavra diz para mim e para você What the word tells you é and que nos I últimos is dias, that in the last days, disse o Senhor. God says. Eu estava comentando com a Isa antes da gente começar, I was talking to Isa before we started. em Atos capítulo de número 1. Acts chapter 1. É interessante ver como Deus usa os apóstolos It's interesting to see how God used the apostles sem o Espírito Santo. without the Holy Spirit. Como assim, pastor? What do you mean, Pastor? Atos capítulo de número 1. Acts chapter 1, A palavra vai dizer para mim e para você the word will tell you and I que quando Jesus, that when Jesus, depois de passar 40 dias, after 40 days, e lembra que eu já falei para você, remember I told you this before, não é que Deus não consiga fazer coisas de maneira diferente, it's not that God can do things in different ways, mas às vezes Ele precisa repetir um padrão but sometimes He needs to repeat a para pattern ver se a gente entende. to see if we understand. 40 dias choveu sobre a terra. 40 days it rained over the 40 earth. dias Jesus andou no deserto. 40 days Jesus walked on the desert. 40 dias Jesus ficou com os discípulos. 40 days Jesus was with the disciples. Você está comigo? 40 dias Moisés estava no monte. Are you with me? Moses was in the mountain for 40 days. Eu acho que essa data é importante. I think this date is important. Durante 40 dias, During 40 days, Jesus relembra cada palavra que ele já tinha liberado. Jesus reminds them of every word he had released Porque na before. maioria das vezes, Because most of the time, nós temos um mau hábito we have a bad habit de esquecer as palavras que o Senhor já liberou um dia, of forgetting the words that God has spoken over achando one que o day. tempo vai vencê-las, Thinking that time will win against ou them, achando que o Senhor se esqueceu delas. or thinking that God himself forgot A them. grande verdade é, The truth is, nos últimos in dias, the last days, diz o Senhor. God says. Se eu tivesse que dar um tema para essa palavra, If I had to give a theme to this eu word, procurei vários, I looked for many, então eu vou deixar 100. so I'm not going to give any. Mas tem 3 coisas que eu quero falar com você: But there are 3 things I want to speak to you about. avivamento, Revival, moveres movements, e trends, and trends. hype. Something that's hyped. Tendências. Something that's trending. Em Atos capítulo de número 1, Acts chapter 1. antes que o Espírito Santo descesse sobre a igreja. Before the Holy Spirit came upon the church. Porque eu não sei se você sabe o que a gente está fazendo aqui hoje. Because I don't know if you know what we're doing here A this gente não morning. está aqui gastando tempo, We're not here just wasting porque não time. tinha mais nada para fazer. Because we didn't have anything else to Lembra do. que eu falei para você na Páscoa Remember I told you on Easter que nós estávamos celebrando a data mais importante da fé cristã. that we were celebrating the most important date of E the de Christian fato faith. ela é, And in fact it porque o is. nosso Salvador, Because our Savior, ele morreu por nós, He died for tomou us. sobre si os nossos He pecados, took upon Him all our derramou o sins. seu sangue, He dropped His fez blood. conosco uma He aliança made with us para que a nós covenant pudéssemos através dele so that we could, through receber Him, vida, receive life, libertação freedom, e justificação and dos nossos justification pecados. of our sins.
É isso que a Páscoa representa. This is what Easter represents. Salvação, Salvation, esperança, hope, vida de Deus. life of God. Isso é maravilhoso. This is wonderful. Mas sabe o que o Pentecostes representa? But do you know what Pentecost represents? O nascimento da igreja. When the church was born. É impressionante perceber And it's impressive to notice que no meio da igreja, that in between the church, a igreja não celebra the church doesn't o celebrate nascimento da igreja. the birth of the No church. meio da igreja, Among não the existe church, expectativa there's no expectation em celebrar in ou celebrating entender or understand por que nós estamos aqui. why we're here. O que o Senhor nos chamou para fazer? What the Lord has O called que o us to Senhor do. espera de nós? What the Lord O que o expects from Senhor us. vai falar para aqueles que permanecerem fiéis até o fim? What the Lord will speak to those who remain faithful to the end. Nos últimos dias, diz o Senhor. In the last days, God says, Antes do Espírito Santo descer sobre eles, before the Holy Spirit comes upon 40 them, dias Jesus passa com eles. 40 days Jesus spends Você with them. conhece essa passagem de cor? You know the scripture. Se não, você lê na sua casa. If you don't, you can read it at your house. Jesus ele fala: Jesus says, não saiam de Jerusalém, do not leave Jerusalem até que do alto vocês sejam revestidos until from heavens you are clothed de poder, with power para serem as minhas to testemunhas be my testimony em Jerusalém, in Jerusalem, Judéia, Judea, Samaria e até os confins da and until terra. the ends of the earth. Essa é a palavra. This is the word. Só que quando Jesus é levado aos céus, But when Jesus goes up to the heavens, antes disso, before that, ele fala: he says this, em pouco tempo, it's soon, em pouco tempo, soon vocês serão batizados. you will be baptized. Em pouco tempo o Espírito Santo descerá sobre vocês. Soon the Holy Spirit will come upon you. E Jesus sobe. And Jesus goes up. Sabe o que acontece? Do you know what happens? Pedro, Peter, aquele que traiu Jesus, the one who betrayed Jesus, que negou ele 3 vezes, that denied him 3 times, aquele que disse: Senhor, você não subirá a Jerusalém? the one who said, Lord, you won't go up to E ouviu Jerusalem. de si mesmo Jesus: And he heard from the para same trás de mim, Jesus, Satanás, behind me, Satan, porque você para mim é uma pedra de tropeço. because for you, you're just hindering my calling. Mas é esse mesmo Pedro The same Peter que teve a revelação: that had the Tu és o revelation, Cristo, you are the Christ, Filho de Deus vivo. Son of the living God. É o mesmo Pedro It's the same que Peter ouviu de Jesus: that heard from Jesus. Vem, Come, vem andar sobre as águas. come walk É o upon the mesmo waters. Pedro que ouviu de Jesus: Same Peter who heard Pedro, from tu me Jesus. amas? Peter, do you love Tu me me? amas? Do you love Tu me? me amas? Do you love Então me? apacenta as minhas ovelhas. So take care of my sheep. Esse mesmo Pedro, The same Peter, sem ainda a presença do Espírito Santo, without the presence of the Holy Spirit. fala: era da parte, era do plano do Senhor It was the part of the plan of God que Judas fizesse o que ele fez. that Judas would do what he did. Mas a gente precisa arrumar a casa. But we have to organize the house. Sabe o que Judas faz sem o Espírito Santo? Do you know what Judas does without the Holy Spirit? A gente precisa escolher um discípulo. We have to choose a disciple. Sabe o que isso fala para mim? You know what this says to me? Enquanto a gente não ajeita a casa, Until we fix the house, o Espírito não desce. the Holy Spirit does not come down. Quando a gente recebe a palavra Once we receive the word, a palavra que o Senhor libera é o suficiente the word that God speaks para a over us gente is ajeitar o enough que precisa ajeitar, for us to fix what needs antes to do be fixed. Espírito Santo fazer o que ele precisa fazer. Before the Holy Spirit can do what he needs Pedro to fala: a do. gente precisa levantar um outro discípulo, Peter says that we have to raise up porque o another Senhor tinha disciple, levantado 12. because the Lord Pedro chose entende 12. que os 12 representavam 12 tribos. Peter understood that 12 represented As 12 mesmas tribes. 12 tribos que foram com The Moisés, same 12 tribes que that were viram with a Moses, terra, that saw que the land, passaram o Mar Vermelho, that went through que the Red atravessaram Sea, o Jordão that crossed the e Jordan entraram na River, terra and prometida. entered the promised Mar land. Vermelho representava a aliança. The Red Sea represented Jordão covenant. representava o batismo com o Espírito Santo. The Jordan represented baptism with the Holy Spirit. Ele entende, não dá para ficar ninguém para trás. He understands no one can A be gente left precisa arrumar a behind. casa. We need to fix the house. Então a gente tem Matias So we have e a Matthias gente tem o justo. and we have the just. Porque o nome do outro Because the name of the other one era mais conhecido como o justo. was known as the righteous. E eles fazem um último ato And they do one last act do Antigo Testamento. according to the Old Testament. Eles jogam as sortes They play based on luck para ver quem seria o discípulo. to see who's going to be the new Se você não disciple. sabe o que está acontecendo, If you don't know what's happening, isso era um hábito do Antigo Testamento. it was a habit of the Old Testament. Mesmo ainda fazendo isso, Even doing that, como de costume, as they were used o to, Espírito Santo se move the Holy Spirit moves para que a igreja pudesse viver. so that the church could live.
Esse é o último ato This is the last act do Antigo Testamento, based on the Old Testament. antes da descida do Espírito Santo. Before the Holy Spirit Um coming ciclo down. é fechado A cycle is para closed que outro se iniciasse. so that another can Eles start. tinham que deixar realidades para trás do Antigo Testamento They had to leave the Old Testament para viver a realities plenitude behind daquilo que Deus tinha para o novo. to live the fullness of God. Uma what God vez has que os for 12 you. são escolhidos Once the 12 are chosen em Jerusalém, in Jerusalem, a palavra fala então que eles começam a orar. the word says that they start to pray. Não existe uma igreja There is no church que deseja avivamento. that desires for a revival. Não existe uma igreja There is not one church que deseje avivamento who desires revival e não entenda o poder da oração. and doesn't understand the power of prayer. Eles oraram. They prayed. Eles oraram. They prayed. Eles oraram. They prayed. Um dos títulos da mensagem que eu pensei One of the titles that I thought about, seria Em Tempos de AI. it was in the times of AI. Não iria fazer sentido It wouldn't make sense em inglês. in English. Em português faz. In Portuguese it does. Porque a gente acha que AI é inteligência artificial. Because we think AI is artificial Eu intelligence. quero supor para você que AI But I want to seria a igreja artificial. The AI will be the artificial church. Não vou falar mais uma vez que acho que ficou confuso. I'm going to say it again because maybe it's confusing. Eu não quero falar sobre inteligência artificial. I don't want to talk about artificial intelligence. Eu quero falar sobre a igreja artificial. I want to talk about the church who's artificial. Porque a igreja artificial Because the artificial church parece que é de verdade, looks real, mas não é. but is not. A inteligência artificial parece uma pessoa, Artificial intelligence looks like a person, mas não é. but it's not. Fala como pessoa, Speaks like a person. pensa como pessoa, Thinks like a person. cria como pessoa, Creates like a person. mas não é uma pessoa. But is not a person. Avivamento, Revival, mover, movement, tendência. trending. A igreja artificial The artificial church faz tendências. goes on trends. Consegue fazer tendência, que é uma beleza. They can create trends like no Tudo que é one. tendência, a igreja artificial faz. Everything that's trending, the artificial church is doing it. A igreja artificial The artificial church consegue fazer movimentos, is able to create movements, até mesmo moveres, even movements of the Spirit, dar uma boa experiência para to você, give you a good experience. porque se fosse depender de experiência, Because if it depended on hoje eu te experiences, decepcionei. today I couldn't meet your expectations. Nos padrões talvez da igreja artificial, The standards of the artificial church, não consegui seguir o padrão. I couldn't live up to the Não standard. estou falando sobre uma placa de uma igreja, I'm not talking about the name eu of estou a falando church. sobre a igreja artificial. I'm talking about the artificial church. A igreja artificial consegue fazer trend, consegue fazer o que é moda, Artificial church can follow que é trends and tendência. do what's on hyped. consegue fazer moveres. They can do movement. Mas tem uma coisa que a igreja artificial não faz. But there's one thing the artificial church cannot Ela do. não faz avivamento. It does not do revival. A igreja artificial, The artificial church que parece de verdade, that looks real, que pensa, that thinks, que parece que pensa de verdade, that looks like they think, que parece que cria de No, real. verdade, it looks like they really create, não consegue viver avivamento. cannot live revival. Talvez a inteligência artificial pode fazer bons devocionais, Maybe artificial intelligence can create good Bons livros. devotionals, good books, bons sermões, good sermons, mas ela nunca poderá criar a presença do Espírito Santo. but it can never create the presence of the Holy Spirit. Talvez na história da igreja a gente nunca pensou estar falando isso em cima de um púlpito. Maybe in the history of church, we never thought we were talking about this up on the altar. Mas a grande verdade é que a gente começou a colocar tantas coisas dentro da igreja But the truth is that we started to put so many things que inside nós the esquecemos church da coisa mais importante, that we forgot the most important part. que era a promessa de Jesus. That was the promise of Jesus. Não tem como a gente fazer igreja sem o Espírito Santo. We cannot be church without the Sabe Holy o que me Spirit. assusta? You know what fears me? Me assusta nós tentarmos fazer igreja I'm feared that we are trying to make church sem a presença do Espírito Santo. without the presence of the Me Holy assusta Spirit. nós tentarmos fazer moveres I fear us trying to do movements sem a presença do Espírito Santo. without the presence of Me the Holy assusta Spirit. nós tentarmos fazer It tendências fears me us trying to go on a trends preferir a presença do Espírito Santo. than preferring the presence of the Holy Spirit. Porque o que o Senhor promete Because what the Lord promises não é tendência, is not anything não é trending, mover, it's not movement, é avivamento. but is revival. Porque aonde a presença do Senhor está, Because where the presence há of the Lord milagres, is, there há is cura, miracle, há healing, libertação. There's deliverance. Isso só o Senhor pode fazer. This only the Lord can do.
Avivamento não se trata do que uma igreja vive. Revival is not about what a church lives. Avivamento fala muito mais sobre uma transformação Revival speaks a lot more about social, transformation, a social cultural, transformation, cultural transformation, uma transformação entre nações, transformation among nations, uma transformação num modo de viver, transformation in num the way modo we live, operante de vida. in our mindset. É isso que a palavra fala sobre avivamento. This is what the word talks about revival. Nós oramos por algo que nós nem sabemos o que é. We pray for something that we don't even know Nós what it is. pedimos a Deus algo que nós não estamos dispostos a entregar a Ele. We ask God something that we're not willing to give back to Him. Sabe por quê, irmão? Do you know why? Porque para haver avivamento, Because for revival precisa to happen, haver remissão de pecados. there needs to be a remission Para of haver sins. avivamento, For revival to precisa happen, ter entrega. there needs to be surrender. A palavra diz para mim que Jesus, depois de 40 dias ensinando, The word tells us that after 40 promete o days of Espírito teaching, Santo. Jesus, He promises the Holy Spirit. Vocês serão revestidos. You will be clothed. Vocês serão cheios. You will be Vocês filled serão up. minhas testemunhas. You will be my Vocês vão testimonies. manifestar milagres, You will manifest sinais, miracles, maravilhas. signs, wonders. Porque os sinais Because the signs acompanham follow aqueles que creem. those who believe. E aí me assusta. And this is what brings Nós me queremos fear. fazer uma igreja We want to make a church sem sinais. without signs. Sabe o que isso significa? You know what that means? Significa obrigado, Espírito Santo, It means thank you, Holy Spirit, mas estamos satisfeitos sem a sua presença. but we're satisfied without your presence. Quando nós negamos ou rejeitamos Once we deny or reject a totalidade daquilo que Deus promete, the fullness of what God promises, significa que nós não queremos a sua palavra. it means that we do not Significa want que His nós não word. queremos a sua promessa. We don't want His Significa promise. que nós não queremos a sua It vontade. means we do not want His will. Então me perdoe, So forgive me ou não. or not. Se você quer uma igreja sem mover, If you want a church without movement, se você quer uma igreja sem sinais, if you want a church se without você quer uma signs, igreja sem dons espirituais, if you want a church without spiritual gifts, posso afirmar para você, can affirm to you, talvez essa seja maybe this a is igreja artificial que você está procurando. the artificial church you're looking for. Atos capítulo de número 2, Acts chapter 2, verso de número 17. verse 17. Nos últimos dias, In the last days, disse Deus. God says. Pensei talvez num título, o poder da igreja. I thought maybe a title, the power of the church. Viu como é difícil escolher um título? See how hard it is to choose one? Passa muita coisa pela minha cabeça. A lot goes through my mind. Nós esquecemos que a igreja We forgot that the church carrega poder de Deus. carries power from God. Nós esquecemos que a igreja We forgot that the church carrega os sinais de Jesus, carries the signs carrega of as Jesus, marcas de Cristo. carries the marks of Christ. Sabe o que a igreja artificial não é? You know what the artificial church is not? A igreja artificial não é a mesma coisa que inteligência artificial não é. Artificial church is not the same thing that artificial intelligence is not. Um corpo. A body. Vou falar de novo para você ver se entender. I'm going to say it again to see if you understand. Um corpo, A body. unidade. Unity. Um corpo, A body. membros Members. unidos Together. para um só propósito. For one purpose. Isso é a igreja de verdade. This is the true church. Essa é a igreja que o Senhor promete That is the church who para God derramar o seu promises espírito. that He will A pour palavra out His deixa claro Spirit. para mim e para você The word makes clear to que you nos and I últimos dias, diz o Senhor, that in the last days, says the Lord, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. I will pour down my spirit upon all people. Nós não estamos aqui para fazer distinção de quem pode receber ou quem não pode receber. We're not here to distinguish who can receive and Essa é who uma das not. coisas que o próprio Pedro fala em uma das suas This mensagens. is one of the things that Peter himself says in one of his sermons. Esse poder de Deus, This power from God, essa liberdade em Cristo, this freedom in serão para Christ todos aqueles will be for que all o Senhor those quiser tocar. that the Lord wants to touch. E a palavra fala para mim e para você em João And 3,16, the word tells us in John que Deus 3:16 tanto amou o mundo que entregou o seu Filho that God so loved the world that He gave His only Son. para todos aqueles, To all of those que crerem. who believe. Hoje eu não vim aqui para trazer uma palavra, talvez para te inspirar, Today I didn't come to bring a word to inspire you maybe,
Hoje eu vim te lembrar o que o Senhor disse. I came to remind you of what God has already said. O Senhor disse nos últimos dias: God said in the last eu days, derramarei do meu espírito I will pour out of my spirit sobre todos os povos. on all people. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Your sons and daughters will prophesy. Sabe o que me espanta? You know what brings me fear? Uma igreja artificial An artificial church querendo viver trying to live sem o ministério profético, without a prophetic sendo ministry que é uma promessa do Senhor. when it's a promise from God. Paulo fala em 1 Coríntios, Paul says in 1 de Corinthians, todos os dons, out of all the gifts, sabe qual é o dom que você precisa buscar? you know which one you should seek? O dom de profetizar. The gift of prophesying. De todos os dons, Out of all the gifts, palavra de sabedoria, words of wisdom, palavra de conhecimento, words of knowledge, discernimento de espíritos, discernment of dom da spirits, cura, gift of fé, healing, operação de faith, milagres, operating miracles, variedade de línguas, variety of interpretação de línguas interpretation e dom of de languages, profecia. and the gift De of todos prophecy. os dons, Out of all the gifts, busque diligentemente seek diligently o dom de profetizar. the gift of prophecy. Nos últimos dias, In the last days, diz o Senhor, God says, derramarei do meu espírito, I will pour out derramarei my do meu espírito. spirit. I will pour out my Eu spirit. derramarei do meu espírito. I will pour out Irmão, of não tem my nada do spirit. que eu e você possamos fazer para que o Espírito Santo seja derramado. There's nothing you and I can do for the spirit to be Deus poured derrama o out. seu espírito God pours out his own sobre os spirit povos da terra. upon all Os people. filhos e as filhas profetizarão. The sons and daughters will Os prophesy. jovens terão visões. Your young men will see visions. Agora eu vou falar para os jovens. Now I'm going to speak to the young adults. Você tão anestesiado You're so numb com as visões que o mundo te dá, with the visions that the world que gives você to não you, sabe mais o que é visão de Deus that you don't know what's e vision o from que é a God, alucinação do inferno. what's hallucination from hell. Eu queria trazer para você I want to bring this to que you, os velhos teriam visões, that the old would mas have a palavra visions, diz para mim but the word tells que you os and jovens I terão that visões. the young adults Sabe will por have que é visions. difícil acreditar em visões que o Senhor coloca na mão de jovens? You know, it's hard to believe in visions that God gives to young Porque a grande maioria não sabe mais o que é visão de Deus. because most of them do not know what's vision that comes from God. Visão, Vision. visão. Vision. Irmão, eu não sei você, I don't know about you, mas eu consigo ver but I can o que o see Senhor tem para essa terra. what the Lord Eu has for consigo this ver o que o land. Senhor tem para essa igreja. I can see what Eu God has consigo for ver this o que o church. Senhor tem para os I adolescentes, can see what God para has os for the jovens, teenagers, for para the as young famílias, adults, for the para os families, idosos. for the Eu older. consigo ver. I can see. Eu preguei semana passada. I preached this last week. Crer Believe para ver. to see. A palavra é liberada. The word is Você spoken. crê, You believe. o Senhor te dá visão. God gives you the vision. A palavra é liberada. The word is Você spoken. crê, You believe. o Senhor te dá visão. The Lord gives you A the palavra é vision. liberada. The word is Você spoken. crê, You o Senhor te believe. dá visão. The Lord gives you vision. Os jovens terão visões. Your young men will see visions. Os velhos terão sonhos. Your old men will dream dreams. Essa palavra é muito preciosa. This word is so precious. Sabe qual que é talvez o maior desafio de pessoas que já têm uma idade avançada? You know maybe what's the biggest challenge of those who are a little older? Sonhar que ainda podem viver algo grande. Dream that can still live something big. Sonhar que o Senhor ainda pode fazer coisas extraordinárias. Dream that the Lord can still do Sonhar que o Senhor extraordinary ainda things. pode me usar para tocar nações. Dream that the God can still use Por me isso to eu preciso touch falar para nations. você que você acha que a sua idade já passou. That's why I have to tell Essa you, palavra é para your você, time's irmão. over. This Recebe word is for recebe you. essa palavra com muito carinho do seu pastor nessa manhã. Receive this word with a lot of care from Eu your declaro e pastor. profetizo sobre você nesses próximos dias. I declare and prophesy Que você over you volte these a days, sonhar. that you will come Que back você on volte a sonhar. that you will go back Que a to partir do momento that from the em que moment compartilharmos a in visão, which we share você the possa vision, sonhar. you will O dream. Senhor vai fazer. The Lord O will Senhor do it. vai fazer. The Lord will Eu já do it. vi Ele fazer antes. I already saw him Eu do conheço before. de onde vem essa visão. I know where the vision comes Eu from. consigo sonhar de novo. I can dream again. Eu consigo sonhar de novo. I can dream again. Eu já tive visão. I have visions before. Eu vivi visão. I lived vision. Por isso eu sonho com a visão. That's why I dream with the vision. Todo aquele que sonha, All those who dream, um dia já teve visão. one day they had a vision. Vou falar mais uma vez. I'm going to say this again. Todo aquele que sonha, All those who dream, um dia já teve visão. one day they had the vision. Nos últimos dias, In the last days, diz o Senhor, God says,
Derramarei do meu espírito I will pour out my sobre todos spirit os povos. upon all people. Derramarei do meu espírito I will pour out my sobre os seus spirit filhos e sobre as suas filhas. for your sons and daughters. Derramarei do meu espírito I will pour out my spirit sobre os jovens over the young e eles adults, terão visões. and they will have visions. Derramarei do meu espírito I will pour out my sobre os spirit velhos upon the e old eles men, terão sonhos. and they will dream dreams. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Even on my servants, both men and women, Derramarei do meu espírito naqueles dias. I will pour out my spirit in those days. Sabe o que é engraçado? You know what's funny? Ele fala sobre filhos e filhas, He talks about sons and daughters, jovens e velhos. young men and old men, Mas agora ele usa uma palavra: but now he uses a word, servos e servas. servants, both women and men, Servos e servas. both women and men. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo de número 4 Paul says in 1 Corinthians chapter 4 sobre o chamado apostólico. about the apostolic Ele fala, calling. sabe o que nós somos? He says, you know what we are? Servos. Servants. Sabe o que o Senhor espera dos seus servos? You know what the Lord expects from his servants? Que sejamos fiéis ao nosso Senhor. That we will be faithful to our Lord. Ouso dizer para você, I'm bold enough to tell you, fidelidade em Deus te dá faithfulness acesso to a God viver realidades espirituais que você nunca imaginou. gives you access to live spiritual realities you never thought about before. Servos e servas. Servants, both men and women. Servos e servas. Servants, both men and women. Talvez para você, servos e servas, essa palavra não seja tão ofensiva. Maybe this word for you it's not offensive, Mas lembra que o profeta liberou a palavra anos atrás. but remember the prophet released this word Existiam years ago. servos dentro da casa. There were servants inside the Existiam house. filhos e filhas dentro da casa. There was the sons and daughters Existiam inside. jovens e velhos dentro da There were casa. the young men and the old men. A in the promessa era house. quando o Espírito descer sobre a casa. The promise was when Não the Spirit importa come quem upon está the na house, casa. doesn't matter who's in the Jovens, jovens, house, young adults jovens e velhos, and older filhos e filhas, sons and daughters. não importa. It does not matter. Servos e servas Servants, both men and women, serão cheios. will be filled up. A pergunta que eu te faço é: The question I ask o que te is, impede de ser cheio do Espírito Santo? what keeps you from being filled up with the Holy Spirit? O que te impede de receber da promessa? What keeps you from receiving the promise? Ele fala, nos últimos dias, He says in the last days, diz o Senhor, God says, nos últimos dias, in the last days, diz o Senhor, God says, derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas. I will pour out upon my Derramarei do servants. meu espírito naqueles dias. I will pour out my spirit in those E days. mais uma vez ele afirma, And one more time he affirms, e eles profetizarão. and they will prophesy. E eles profetizarão. And they will prophesy. Sabe o que eu acho engraçado? You know what I think it's funny? Você pode continuar lendo isso aqui na sua casa. You can keep reading this at Mas your ele fala home. sobre os sinais e maravilhas nos céus e na terra. He talks about signs and wonders in heaven Ele and fala earth. sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. He talks about all those who call upon the name Essa é a of the Lord will be mensagem que saved. Pedro libera This is the message Peter speaks quando o Espírito desce. when the Spirit comes. Em resumo, To summarize o it, Espírito se move de uma tal maneira, the Holy Spirit moves in quebrando such a way, todo jugo, breaking every quebrando burden, toda mentira, breaking every lie, quebrando toda religiosidade. breaking every E 3.000 religiosity. pessoas são salvas nesse dia. 3,000 people are saved on this day. Mas deixa eu ir um pouquinho mais para frente. But let me go a little bit Eu further. prometo que eu estou acabando. I promise you I'm about to finish. Atos capítulo de número 4. Acts chapter 4. A palavra fala sobre Pedro e João. The word talks about Peter and John. Agora eu já não estou mais falando sobre o começo da igreja. Now I'm not talking about the beginning of the church. Eu já estou falando sobre uma época onde a igreja I'm talking about a time where the church não estava mais em um upper room, was not in an upper room anymore, esperando o Espírito descer. waiting for the Spirit to come Eles já down. estavam no mínimo com 3.000 pessoas, They had at least 3,000 people vivendo sinais, maravilhas e prodígios, living signs, wonders, and prodigies, tendo palavras liberadas, provisão liberada, having words spoken, provision released, mudança de realidade física e espiritual, change of physical and spiritual mudança de realities, cultura, change of culture, mudança de sociedade, change of society, tendo favor diante dos homens e diante do Senhor. having favor before God and men. Então chega Atos capítulo de número 4. So then Acts chapter 4 E sabe o que acontece? You know what happens? Pelo fato de João e Pedro By the fact that John and Peter curarem um enfermo, healed a person that was sick, eles são levados para serem interrogados. they are taken to be questioned. Com que autoridade vocês fazem o que vocês fazem? With what authority you do what you do? Eu fico imaginando Pedro dizendo, vai dar muito trabalho explicar para você. I imagine Peter saying, I'm gonna have a lot of work to explain it to you. Mas o que eu faço? But what I do, Eu faço no nome de Jesus. I do it in the name Aquele a of qual Jesus. vocês crucificaram. The one who you crucified. Em resumo, To
To A summarize palavra it, fala que Pedro e João apanharam, the word says that John and Peter were receberam beat. ameaças. They received threats. E sabe o que a palavra fala? You know what the word says? Que eles se alegraram. They rejoiced. Que eles voltaram então para a igreja. They went back to the church. E a palavra fala que enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo dos saduceus. The priest and the captain of the temple guard and the Sadducees came to Peter and John while they were speaking to the people. Então acontece tudo aquilo que eu já falei para você. And everything happens as I told you guys already. Verso de número 23. Verse 23. Quando foram soltos, On their release, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes, os sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Peter and John went back to their own people and reported all the chief priests and the elders had said to them. Ouvindo isso, When they heard this, levantaram juntos a voz a Deus. they raised their voices together. Sabe o que a igreja faz em tempos de crise? You know what church does in crisis? Ela ora. They pray. Posso falar algo para você? Can I tell you something? Espero não te ofender. I hope I don't offend you. Ou sim. Or maybe yes. A igreja não foi chamada Church was not called para ir para as redes sociais, to go to para social media justificar o que faz. to justify what we do. A igreja não foi chamada para fazer podcasts e vídeos, Church was not called to do podcasts and videos, explicando por que se move, explaining why they move, explicando por que faz o que faz. explaining why they do Se what você they está do. revestido de poder e autoridade, If you're clothed with e o power que and você faz authority, vem de Deus, and what you do comes from quando God, você recebe ameaças, when you receive você threats, dobra os seus joelhos you kneel down e você ora. and you pray. Você You don't pray for the Lord to remove what's threatening you. Você não ora para o Senhor tirar as ameaças. You don't pray for the Lord to remove Você your ora threats. dizendo: You pray Senhor, saying, Lord, considera as ameaças. consider the Mas uma threats. coisa eu te peço, But one thing I nos ask encha you, de ousadia fill us up para with pregarmos boldness com poder e autoridade. to preach with power Talvez and a igreja authority. artificial Maybe the artificial vai church tentar fazer recursos e meios will try to para bring justificar o que resources está fazendo. to justify what Mas a they're doing. igreja que quer viver avivamento, But the church who wants to algo live que a revival, igreja artificial não consegue fazer, something artificial church vai gastar cannot tempo do. em oração pedindo: nos encha. They will spend Nos time encha, praying, nos asking, fill us encha, up, nós fill queremos us up. mais. We want Revela a more. sua glória, Reveal libera a your palavra de glory. vida. Release A the word of igreja de life. Cristo The church of vai Christ profetizar, will porque prophesy. foi essa palavra liberada sobre nós. Because that was the word spoken over us. Por que tentar fazer coisas que o Senhor não mandou a igreja fazer? Why to try to do things that God did not tell the church to do? Eles não foram para a praça dizer: olha o que aconteceu, They didn't go to the parks to say, well, look what olha como eu happened. sou injustiçado, Look how not olha como é difícil seguir Jesus. Look how hard it is to follow Jesus. Eles foram para dentro da igreja, They went inside eles the church. dobraram seus joelhos They kneeled down. e disseram: And they said, Senhor, Lord, ó soberano, sovereign Lord, tu fizeste os céus, a terra, you made the o heavens mar and the e earth, tudo que neles há. and the sea and everything Tu in there. falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our Salmos father capítulo de David. número 2. Psalms chapter Por que 2. se enfurecem as nações? Why do the nations rage? Porque os povos conspiram em vão. And the people plot Os in vain. reis da terra se levantam. The kings of Os the earth governantes rise se up, reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. and the rulers band together against the É engraçado Lord. porque essa passagem não termina. It's funny because Mas se this você passage does ler, not end. But sabe if o que you a palavra read, diz? you know what the word Que o says? Senhor do seu trono That the Lord from põe his a throne, rir-se deles. he laughs É at isso them. que a palavra diz. This is what the word Eles says. oram ao Senhor: Senhor, They pray to the o Lord, Senhor Lord, disse, you said, o teu Espírito disse, your spirit nos said, últimos dias disse o Senhor, the last days says God nós says, confiamos na sua palavra, we Deus. trust in your word, Lord. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in the city to conspire against your holy servant Jesus, whom you anointed. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão. They did what your power and will had decided beforehand. Sabe o que eles estão dizendo? You know what they're saying? Senhor, tudo aquilo que está acontecendo Lord, everything that's happening não fugiu do seu controle. did not go out of your Tudo aquilo control. que... Tem alguém comigo aqui nessa tarde ainda, irmão? Anybody still with me? Tudo aquilo que está acontecendo Everything that's não happening fugiu da sua vontade, did not go out of não his fugiu will, do seu plano. did not go out O of Senhor his já tinha plan. decidido isso. The Lord had already decided Sabe qual que é o this. período que a igreja mais cresce? You know when is the church, Quando the ela é time the church grows? perseguida. When it's persecuted. E Deus está liberando palavras sobre a igreja. God is releasing
releasing Nós words vamos over viver no the church. avivamento. We will live Nós vamos revival. viver coisas grandes. We will live great O Senhor vai things. derramar coisas novas. God will pour out great Eu, things. eu, eu, eu ligaria um sinal de alerta. I will turn on alert. Porque todas as vezes que o Senhor libera essa palavra, Because every time the Lord significa releases que Ele vai this fazer a word, igreja crescer. it means He will make the Nem que church seja do grow. jeito que você não quer. Even if it's the way you do not want Ele está to. dizendo, Senhor, He's saying, Lord, nós sabemos, we know nada do que está acontecendo nothing that's fugiu do seu happening controle. went out of your control. Agora, Senhor, Now, Lord, considera as ameaças deles consider their e threats capacita os teus servos and enable your servants para anunciarem a tua palavra corajosamente. to speak your word with great boldness. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas no nome do teu santo servo Jesus. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. A palavra vem dizer para mim e para você que depois de orarem, The word tells you and I, after they prayed, after they prayed. no Pentecostes, In Pentecost, havia oração. there was prayer. Num segundo derramar do Espírito, In the second pour out of the Spirit, havia oração. there was prayer. Então eu preciso trazer talvez uma palavra que você não estava esperando para essa manhã de Pentecostes, So I have to bring a word that maybe you were not expecting que for já this se tornou morning, tarde. that became afternoon. Sabe o que nós precisamos? Do you know what we need? Orar. To pray. Tem uma frase que você lembra dela. There's a phrase that you remember. Muita oração, muito poder. A lot of power, a lot of power. A lot Pouca of prayer, a lot of oração, power. pouco poder. A lot of heart, little power. Nós queremos pedir sobre avivamento, We want to ask for revival. mas não estamos dispostos a passar 7 dias pedindo por ele. We're not willing to spend 7 days asking for it. Nós estamos pedindo por remissão de pecados, We're asking for forgiveness por of sins, manifestação de poder, for manifestation mas não of estamos power. dispostos a orar por isso. We're not willing to pray for that. Mas a palavra fala que depois de orarem, But the word says after they pray, irmão, existe algo there's something que acontece that happens depois que você ora. after you pray. Existe algo There's something que acontece that happens depois que a igreja ora. after the church Não prays. igreja artificial, Not artificial church. porque ela pode fazer tendências, Because they can go on trends. ela pode fazer movimentos, They can do movements. mas avivamento jamais. But revival never. Sabe o que eu quero te convidar nessa manhã? You know what I want to invite you to do this morning? Para a gente orar. To pray. A palavra fala que depois que eles oraram, The word says after they prayed. depois que eles oraram, After they prayed, o lugar tremeu the place trembled. e todos foram cheios do Espírito And Santo all were filled up e with the Holy anunciavam a mensagem da cruz corajosamente. Spirit. They would announce the message of the cross with boldness. Vamos orar nessa manhã. Let's pray this morning. Você pode se colocar de pé? Can you stand up? Talvez você esteja como os discípulos. Maybe you're like the disciples. Talvez precisando arrumar algumas coisas Maybe needing to fix a few things antes do Espírito descer. before the Spirit can come down. Talvez você esteja como os discípulos. Maybe you're like the disciples. Você já começou a viver realidades sobrenaturais. You started to live supernatural Já começou a realities. fazer sinais e You maravilhas. started to see signs and wonders. Mas agora está vindo retaliação. But now there's retaliation. Agora está vindo luta. Now there's battle. Agora está vindo falso Now testemunho. there's false testimonies. Agora está vindo coisa que está te afastando desse lugar. Now there are things coming that are pushing you out of this place. Você fala assim, eu quero mais, Deus. You say, I want more, Lord. Eu estou a ponto de desistir, Senhor. I'm about to give up. Mas Lord. existe poder. But there is power. Existe a bênção There is the blessing liberada released na unidade da igreja. in the unity of the church. Por isso eu quero orar por você. That's why I want to pray with you. Eu já falei isso, a Santa também já. I said this before. I E se said você that está aqui before. até agora, If é you're porque here você não until quer ir now, embora. it's because you don't want to leave. Se não, Or else, God bless you. God bless you. Mas se você entende But if you understand nessa manhã this morning que você precisa de mais de alguma forma, that you need more somehow, talvez você precise de mais ousadia, maybe you need more boldness, talvez você precise de poder. maybe you need power. Mas deixa eu falar algo para você. But let me tell you something. Não adianta você pedir poder You can't ask for se power você não tem ousadia para colocar para fora, irmão. if you don't have boldness to give it out. Também não adianta você pedir para profetizar You can't ask to prophesy se você não tem um ouvido sensível para ouvir o que Deus está falando. if you don't have a sensible ear to Não hear what God adianta is você saying. pedir visão de Deus It's not worth to ask se for você não vision estiver disposto a obedecer a visão. if you're not willing to obey that vision. Então, eu não sei o que você vai orar nessa manhã. So I don't know what you're going to pray this morning. Visão,
Vision, poder, power, ousadia, boldness. eu não sei. I don't know. Mas uma coisa eu sei. But one thing I know. Quando nós nos unimos em oração, When we are together in em prayer, unidade, in unity, o Senhor libera a sua bênção. God releases E assim His como o blessing. Senhor fez em Just Pentecostes, like God did in assim como o Senhor Pentecost, fez nessa igreja, like the Lord did in that não church. gerando uma tendência, Not creating não a gerando trend, apenas um movimento que vem e que passa, not creating just a movement that mas comes um and goes, avivamento que transforma uma vida, but a revival that changes que a transforma life, uma nação, that changes que a transforma nation, Jerusalém, that transforms Judéia, Jerusalem, Judea, Samaria Samaria, e os confins da terra. and the ends of Porque the earth. isso que é avivamento. This is Eu não sei o que revival. você vai orar. I don't know what you're gonna Eu vou pray. orar por avivamento. I'm gonna pray